Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre o tema Teoria dos Jogos e seus impactos no mercado moderno e na precificação. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo Sander, Bruno, queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar um pouco, de uma forma um pouco mais superficial, sobre um assunto muito profundo, muito estratégico e que transita na alta gestão das empresas, que tem a ver com toda essa questão do jogo, da concorrência, da precificação, da compreensão de um cenário. Então eu vou tentar ser o mais claro possível e o mais sintetizado, trazendo uma história, como eu gosto sempre de buscar, uma história que possa representar isso, né? E houve uma guerra chamada Batalha de Délio, que ela aconteceu entre dois povos, que eram os atenienses contra os beócios. E olha o que aconteceu, os atenienses queriam expandir, isso aconteceu em 424 a.C., os atenienses queriam expandir o seu território, chegaram até um determinado território, lutaram e tomaram conta daquele território. Mas eles tinham um oponente forte e eles sabiam que poderia haver um revide daquele oponente, daquela concorrência, né, para trazer para a nossa linguagem atual. E começou a se construir um cenário na cabeça dos soldados. Um soldado, ele poderia ter uma mentalidade individual ou ele poderia também mudar a sua mentalidade conforme os seus colegas no campo de batalha. E o que começava a acontecer lá na Batalha de Délio, né? Os soldados atenienses começaram a pensar assim, poxa, se eu ficar aqui e todo mundo ficar, nós temos chances de fazer um bom combate. Mas pode ser que ainda assim a gente perca alguns soldados e pode ser que ainda assim esse soldado que vai morrer seja eu. Então corro o risco. Agora, se eu ficar e os meus colegas decidirem fugir, aí eu vou morrer. E aí qual foi a terceira opção? Ele pensou, não, eu quero saber de uma coisa, eu vou fugir. Né? E aí todos os seus colegas, todos os seus soldados pensaram a mesma coisa e eles tiveram um revés, eles perderam aquela batalha. O que isso tem a ver com precificação e com a teoria dos jogos, que nós vamos falar aqui? Existem alguns conceitos que são trabalhados dentro de algumas formações e dentro dos níveis estratégicos da empresa. Um deles é a compreensão, porque esse conceito de pensar como eu devo me comportar e mudar o meu comportamento, sempre imaginando como o meu concorrente vai se comportar, o meu oponente, ele também serviu para a construção de um dilema que foi bastante aprofundado no século passado, na metade do século passado, que é o dilema do prisioneiro, que foram presos dois criminosos, e olha como há semelhança nas histórias. Um criminoso, eles costumavam cometer crimes, um criminoso foi preso junto com seu comparsa, mas eles não podiam mais falar. E o que a polícia fez? A polícia disse, olha, se você confessar os outros crimes, você e o teu comparsa, nós vamos fazer a mesma pergunta para o teu comparsa, se porventura tu confessar e ele não confessar, tu vai sair livre e ele vai ficar com a pena. Agora, se vocês dois confessar, o que pode acontecer se os dois confessar, né? A promessa que a polícia fazia era para que um confessasse, tentando dedurar o outro como uma forma de construir a sua liberdade, que tem a ver com delações, né? Esse período que nós vivemos aí tem ficado bem em voga isso. E o que um prisioneiro começa a pensar? Tá, mas e se eu confessar e o meu oponente não confessar? E se eu não confessar e o meu oponente, o meu comparsa, confessar? E se nós dois não confessar, porque daí se eles não confessam, eles vão pagar apenas por aquele crime. Então tudo isso vai criando cenários no processo decisório e dentro da precificação. E aí, quando nós encontramos um equilíbrio entre a decisão que nós tomamos e a decisão que o nosso colega, o nosso oponente toma, nós chamamos de equilíbrio de Nash. Tem a ver, eu vou trazer o exemplo do posto de combustível, tá? O que é o equilíbrio de Nash? É quanto eu consigo colocar de preço no meu combustível a ponto de obter um bom resultado, mas sem que o meu cliente vá para um lugar onde o combustível está mais barato. Então, isso chama-se equilíbrio de Nash, quando eu consigo colocar um preço sem perder o cliente. E sabendo que a minha intervenção, a minha alteração de preço não vai impactar na intervenção de preço do meu concorrente, por exemplo.
Também tem um conceito chamado ótimo de Pareto. Todo mundo já ouviu falar, eu penso que bastante gente já ouviu falar sobre o conceito da lei de Pareto, 80-20, e tem um outro conceito que também foi desenvolvido pelo Vilfredo Pareto, que é o ótimo de Pareto, que é até quanto eu posso subir o meu preço para optimizar os meus lucros sem que o meu cliente vá embora. Então, às vezes, isso quando são poucos competidores, forma-se um oligopólio, né? Eles combinam preços, porque fica mais fácil a combinação, e aí eles conseguem aumentar o preço a ponto de ver o mercado comprando sem perder a clientela. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o conceito da precificação é um jogo que nunca deixa de ser jogado. Nós não tomamos uma vez uma decisão. Nós estamos sempre expostos ao que os outros estão fazendo. Falávamos eu e a Rita antes ali, né, Rita, sobre precificação de serviços, né? Como é que eu faço? Quanto vale o meu serviço? Sabe qual é a melhor dica para isso? É sempre compreender que preço é diferente de valor. O que é preço? Preço é o quanto nós desembolsamos de dinheiro. E o que é valor? É o quanto nós recebemos de benefício daquilo que nós estamos comprando. Qual é a dica para quem quiser prestar um bom serviço? É sempre buscar mostrar o nosso valor antes de mostrar o nosso preço. Só que nem sempre isso é fácil, né? Nós estávamos com o Diego aqui, por exemplo, da Car House, falando sobre um test drive. O que é o test drive? É querer mostrar o valor antes de apresentar o preço, né? Nem sempre nós temos essa oportunidade, né? Eu trabalho com educação corporativa, meu Deus, é um desafio, porque algumas pessoas quando sabem quanto elas vão ter que desembolsar para fazer uma formação conosco, elas dizem, Gustavo, mas é caro. O que é caro? O que é barato, né? E aí às vezes chega lá no segundo módulo, no terceiro módulo, ontem, por exemplo, eu estava num evento de 15 anos de um escritório de advocacia em Porto Alegre, que são nossos clientes, e o Dr. Roger comentou, quando eu cheguei no segundo módulo, eu já percebi o valor do que vocês têm. Para mim, no segundo módulo já estava pago o investimento, mas antes de compreender o benefício, eu estava achando caro, né? O que é caro e o que é barato depende muito com a quantidade da entrega. Quando tem-se a possibilidade, dá para fazer um contrato de risco, buscando um equilíbrio de Nash. Quando se tem a possibilidade, dá para fazer uma teoria dos jogos aí, trazer e aprofundar um pouco mais a teoria dos jogos, mostrando, olha, eu quero uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu costumo falar isso com muita frequência, me dê uma oportunidade para mostrar o meu trabalho. Se não der resultado, eu devolvo todo o dinheiro. Então, o preço fica em segundo plano. Eu quero uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E aí, eu posso fazer parte dos benefícios daquilo que eu tenho condições de contribuir. Então, é um assunto muito... Nós estamos falando rapidamente aqui, né, sobre um assunto muito importante, que pode determinar o crescimento, a expansão, a ampliação ou a falência de uma organização, por exemplo. E esse assunto se debate muito nas grandes esferas de governança, de tomada de decisões e de jogar o jogo do mundo corporativo, né? É um tema que gera debates, né? A questão da precificação. Daqui a pouco tem alguma pessoa que presta um serviço e todos prestam um serviço mais ou menos num valor. Chega um outro e coloca um preço bem lá embaixo. Acabam, de repente, contratando essa pessoa, perfeito, mas o resultado que vai ser dado pode até ser bom. Não significa que é porque o preço é mais baixo não vai ser bom, mas muitas vezes pode ser que não dê o resultado, e aí a pessoa que contratou diz, puxa, mas eu não vou contratar mais esse tipo de profissional porque não deu certo. Não, porque talvez você não contratou o profissional ou a empresa certa, né? A gente escuta, eu lembrei agora enquanto você falava da questão dos cursos, né, do Mastermind que vocês oferecem, a gente ouve em determinados momentos, em outros não, aqui na rádio também, porque a Rádio Independente, por tudo que ela representa, por estar completando 74 anos aqui alguns dias, pela sua audiência, pelas pesquisas, pela sua abrangência e pela sua penetração na comunidade, ela vai ter um anúncio que vai ter um custo mais elevado do que rádios menores, né? Muitas pessoas vêm de outras regiões e dizem, olha, mas lá em tal município eu pagava X, aqui vocês estão cobrando isso. Bom, cada um vai, daqui a pouco eles têm uma infraestrutura menor, eles não têm um alcance tão grande, eles vão entregar para menos gente, cada um vai ter que fazer análise, mas é isso que muitas vezes a gente tem que colocar e tem que pesar, né? Vai contratar um serviço, vou contratar, ontem nós estávamos na reunião de condomínio, falando sobre contratar pintor.
E aí daqui a pouco tinha um preço ali que era o mais baixo, mas alguém falou, mas esse serviço aqui já teve essa informação aqui, não deu muito certo lá, o outro era o mais caro, mas tinha boas referências. O do médio, o do preço médio, era um cara que tinha boas referências, fez bons trabalhos. Então, muitas vezes é assim que tu vai tateando, vamos dizer, para fazer a definição, mas é um tema que sempre merece bastante reflexão, né? E o que tu acabou de trazer, né, Ricardo, com relação ao prestador de serviço de pintura, por exemplo, e aquilo que falávamos também, né, Rita, nós temos que descobrir qual é a capacidade de entrega de valor dessa pessoa antes de efetuar o desembolso do preço, né? Então, o que o condomínio estava fazendo lá era buscando evidências que comprovem a capacidade de entrega de valor, que é diferente do preço. Às vezes a gente se propõe a pagar um pouco a mais, às vezes a gente se propõe a pagar bastante a mais, porque a gente sabe que o benefício que nós vamos ganhar ali na frente é um benefício diferente. Alguns segmentos fica mais fácil. Por exemplo, quando se fala em automóvel, existe um balizador, que é a tabela FIPE. Então, normalmente, se parte da tabela FIPE, ou um pouco para cima, um pouco para baixo, para se colocar o preço, o valor do desembolso daquele automóvel, por exemplo. Existe um produto físico. Existe um produto físico. A construção civil, por exemplo, tem o INCC, né? Como é que eu faço para botar o meu apartamento à venda? Às vezes tem uma linguagem semântica, nós achamos que o nosso imóvel é o melhor imóvel, mas o mercado não está disposto a pagar aquilo. Então, compreender, para quem tem uma construtora, por exemplo, é fundamental que os diretores compreendam o que é o conceito de ótimo de Pareto, o que é o conceito do equilíbrio de Nash, o que é o dilema do prisioneiro, para saber em que momento eu posso fazer uma movimentação estratégica para abocanhar mais clientes. Eu preciso compreender como eu agrego valor. A gente percebe que o mercado de corretor de imóveis aí é um mercado bastante concorrido, né? E quem são os melhores competidores no segmento imobiliário? São os corretores que conseguem compreender qual é a necessidade do cliente que está na busca do imóvel ou do investimento, e ele consegue conduzir a negociação, mostrando quais são os benefícios que aquele imóvel vai gerar para aquele cliente. Quem vende um ar-condicionado, ele tem que compreender qual é a necessidade daquele ar-condicionado, daquele climatizador, e ele precisa adequar a sua linguagem como forma de agregar valor, mostrar valor naquilo que ele está ofertando, e não falar o preço, e é isso, né? Então, tudo depende da nossa capacidade de demonstrar o nosso valor antes de falar sobre preço. Essa é uma grande dica para todos nós, né? E lembre-se sempre, nós estamos sempre construindo uma reputação, né? O conceito de santo de casa, ele está completamente inserido nesse conceito do equilíbrio de Nash, nesse conceito do ótimo de Pareto, para quem presta serviço, né? O conceito de aumento de salário, eu vou pedir aumento, como eu faço para compor uma boa folha de pagamento? Se eu elevar muito o salário, até que ponto eu posso elevar o salário da minha equipe para manter o meu colaborador comigo? Até que ponto a elevação do salário dele começa a comprometer o meu resultado, a lucratividade da minha operação, o que pode comprometer a longevidade da empresa? Enfim, são decisões e que nós não tomamos uma decisão hoje e essa decisão se perpetua. Por quê? Porque na teoria dos jogos nós temos que compreender que o mercado sempre está se movendo e isso exige uma análise constante, né, do cenário. É uma boa reflexão, uma profunda reflexão. Se você quiser saber mais, pode me chamar no Instagram, eu faço questão de compartilhar mais detalhes. Podemos tomar um café, marcar uma reunião e aprofundar um pouco mais esse tema, que é muito interessante, muito amplo, né? Tá certo. Muito obrigada, Gustavo Bosetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Eu vou mandar um abraço, posso, Rita? Claro, quero mandar um abraço para o Paulo Birk, da Cooperativa Languiru. Ontem à noite conversamos um pouco, um corajoso que conseguiu apresentar um resultado na última assembleia da Languiru aí, satisfatório. Falávamos um pouco sobre os projetos para o primeiro semestre, então nós torcemos muito para todas as empresas do nosso vale, inclusive para a Languiru. Fica um abraço para o Paulinho aí, né? Grande abraço para o Paulinho Birk, fazendo realmente acontecer na Languiru, e que bom que a gente tem resultados positivos agora, né? Contratando funcionários, ao invés de falarmos de demissões que a gente falou durante um período bem complicado aqui para a região. Obrigado. Gustavo Bosetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul.